Olá, seja bem-vindo ao Nasce uma Ideia. Mais uma vez, o Metrópolis marca presença no maior evento de brainstorming da América Latina. Nós estamos aqui em Gramado Summit, no Rio Grande do Sul, conversando com protagonistas de inovação, criatividade e economia criativa. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e te convido a acompanhar esse bate-papo com quem está fazendo acontecer. E por falar em fazer acontecer, de profissional de saúde, é uma das maiores criadoras de conteúdo sobre sexualidade do país. Kátia Damasceno é empresária, influenciadora, especialista em sexualidade e saúde íntima feminina. A trajetória dela começou na enfermagem e estética íntima, mas ela transformou todo esse conhecimento técnico em um verdadeiro movimento de educação e autoestima. Seja muito bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, é sempre uma honra estar com vocês, gente. Kátia, olha só, eu sei que muitas pessoas têm muitas perguntas para fazer para você. A gente poderia também, né? Poderia. Muitas curiosidades, muitas perguntas. Mas hoje a gente queria aprofundar um pouquinho na sua vida, na sua carreira, nessa transição de carreira. Queria entender de você. Antes de você se tornar esse ícone das redes sociais, você tinha uma profissão, Sim, você trabalhava, né, na área da saúde. Exato. Como que funcionava? Eu sou fisioterapeuta e eu montei o meu primeiro negócio, antes de ser fisioterapeuta, na verdade eu fui fisioterapeuta, mas antes de montar a minha clínica eu tive um emprego de carteira assinada. Eu dei aula de inglês. Acredito, passei 5 anos dando aula de inglês e eu acho que a sala de aula me trouxe para os grandes palcos, né? Porque é sempre um caminho muito interessante. E aí eu montei a minha clínica de fisioterapia para reabilitação das gravidinhas ali, para preparação para o parto e pós-parto. E aí, nesse momento, quando eu estava com as minhas gravidinhas, eu já estava recém-divorciada, com 2 meninos pequenos ali. E aí as amigas começavam a contar para outras amigas. A gente está falando de 2004. Não tinha rede social, gente. Não tinha internet. Estava tudo começando ainda. E as meninas começavam a contar para as amigas. Menina, eu tô fazendo esses exercícios aqui da grávida, mas eu tô melhorando a minha lubrificação. Eu tô percebendo que eu tô mais apertadinha. Eu tô percebendo que eu tive um orgasmo mais intenso. O maridão soltou um elogio diferente. Você ensina para quem não tá grávida? Aí eu falo, olhava pros boletos, olhava pras crianças, falei, tem músculo, é o mesmo. Dou conta de ensinar. Eu falei, bora então aprender aí também. E aí comecei então com o primeiro curso de pompoarismo. Isso legal. Lá em 2004 eu tinha 4 alunas a primeira turma e hoje eu tenho o maior curso de ginástica íntima do mundo com mais de 500 mil alunas, né? Mas bacana. Não foi algo que eu falei, eu vou trabalhar com sexualidade. Não, eu sempre costumo dizer, eu sei aproveitar muito bem todas as oportunidades que a vida me oferece. E todas as vezes que a oportunidade passou, eu estava com a roupa de ir, né? Então, nunca tive medo de empreender, de estudar, de aprender, de investir em conhecimentos novos, mas também nunca tive medo de ficar acomodada fazendo sempre mais do mesmo. Legal. Então, você não tinha nem ideia da lacuna que você estava preenchendo ali ao falar sobre a sexualidade da mulher. Não tinha ideia. Mesmo porque eu, na minha trajetória pessoal, não entendia nada de nada. Para você ter uma ideia, eu engravidei na minha lua de mel. Tamanha falta de conhecimento. Então, meu primeiro filho eu engravidei na própria lua de mel. E aí eu falei, gente, mas espera aí. Aí comecei a trabalhar com as meninas e as meninas falavam assim, você dá aula de mais o quê? E eu de mais o quê? Como assim? Aí elas, o que você quer? Dança, o que você precisa? Elas de dança, de massagem, eu... Claro! Porque eu sim tenho algumas habilidades. Eu tenho uma habilidade muito grande em estudar, aprender e ensinar. Depois eu posso aprender e ensino. Nunca tive medo de trabalhar. Falei, olha, mês que vem, inclusive, vai ter uma turma. Quer fazer sua matrícula? Eu vendi um negócio que eu nem tinha. Atrás. Depois aprender. Eu dava um jeito de aprender aí esse negócio. E assim foi acontecendo. Aí o chá de lingerie começou da mesma maneira, porque as alunas falavam assim, menina, eu tenho uma amiga minha que ela vai casar esse final de semana, vai juntar só as amigas, você vai lá e anima a gente? Eu falei, mas é pra falar o quê? Ela, isso que você já fala aqui. Eu falei, quando? Ela, final de semana. Eu falei, ainda tinha 3 dias pra inventar alguma coisa na minha cabeça. Eu falei, faço sim. Só tem mulher, né? Só mulher. Sim. E comecei então com os chás de lingerie. Então eu sempre fui aproveitando todas as oportunidades. E o que acontece? Eu percebia que as mulheres morriam de vergonha de falar sobre a sua sexualidade. Morriam de vergonha de ir num sex shop comprar os acessórios para fazer o treino do pompoarismo, que é uma questão de saúde. Trazendo para o lado da fisioterapia, o pompoarismo, a ginástica íntima, é saúde. Ela vai te trazer força muscular,
prevenir incontinência urinária, evitar cólicas menstruais, facilitar o processo do funcionamento do intestino, facilita o processo do parto, ajuda no período da menopausa, quando a mulherada está ressecada, porque a gente mantém a lubrificação. Então, em termos de saúde, é só benefício e ninguém falava sobre isso. O pompoarismo ele tinha uma conotação extremamente e apenas sexual. Eu que vim quebrando todos esses tabus e trazendo a saúde. Tem a parte sexual? Tem, lógico que tem. Nós não vamos deixar de aproveitar por conta disso. Mas vamos aproveitar todos os outros benefícios. E eu tive a minha sexualidade muito reprimida durante muitos anos. Imagina se hoje ainda é um tabu, com tanta rede social e com tanta gente falando a respeito. Imagina isso, eu nasci em 76, como que não era a nossa sexualidade? Era tudo muito velado, não se podia falar, nem se podia conversar. E como boa comunicadora que sempre fui, as meninas me chamavam, eu falei, poxa, eu acho que isso aqui a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E sempre de uma maneira muito leve, muito divertida. Então eram rodas de amigas, que as amigas me contratavam para tomar um chá da tarde. E elas iam perguntar o que elas quisessem. Falaram, Kátia, você vai lá e ajuda a gente? Eu falei, vamos. E foi assim que o trabalho foi começando. Em 2013, aí veio a internet, veio o YouTube. Meu primeiro vídeo do YouTube é de novembro de 2013. Nossa. 2013. Então, quer dizer, esse ano vai fazer 12 anos aí que a gente tá no YouTube. E eu sempre fui aproveitando também, porque aí veio o YouTube, aí depois veio o Facebook. E as oportunidades vão surgindo e você ia escalando, né? Lógico, amiga. Agora, Kátia, muitos empreendedores começam assim como você. A gente conversa com muita gente aqui que olhou o negócio, viu uma oportunidade, investiu, colocou dinheiro e fez acontecer. Mas muitos dos empreendedores do Brasil, dos empreendedores ali da base mesmo, começam assim, né? Como você, necessidade de pagar o boleto e vamos. Mas tem muita gente que tem dificuldade de mudar de área, né? Sim. Como que foi pra você, assim? Você ficou insegura de não vai dar certo? Certeza. Como que você vê isso? Com certeza. Primeiro, empreender foi um grande desafio. Eu saí de um CLT, dando aula de inglês ali, eu ganhava hora-aula, mas já conseguia pagar pelo menos a água, a luz e a comida das crianças ali para empreender. Tava no conforto. Tava. E fui ousar. Sim. Fui fazer empréstimo no banco para poder montar a minha própria clínica. Então, eu comecei devendo. Igual a maioria de todo mundo começa devendo. Então, eu comecei devendo e dever banco, amor. Parece que não acaba nunca aquele negócio. Mas é a motivação, né? É a necessidade mesmo. Ou vai ou racha, né? Eu acho que a minha grande motivação foram os meus 2 filhos, porque eu olhava e falava, Senhor, eu preciso botar comida dentro de casa, sou só eu e eles, entendeu? Então, não tem uma pessoa que... Eu já cheguei ao ponto de... Eu tinha o pó do mucilon, mas eu não tinha o leite para bater com o mucilon e botar na mamadeira dos meus filhos. E aí eu pedia o leite para a vizinha, falava, mulher, que já tá de noite, a padaria já fechou. Mentira, porque eu não tinha dinheiro mesmo, né, de comprar. E uma mãe que a gente passa dificuldade e necessidade, a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos. Sim. Então, a nossa motivação, minha motivação não era o boleto do banco também, porque eu não gosto de dever, mas a saúde dos meus filhos ali, precisando trabalhar. E eu tive um preconceito com a sexualidade muito grande. Durante 2 anos. Essa é uma história que pouca gente sabe. Olha! Pouca gente sabe dessa história. Durante 2 anos, eu comecei trabalhando com as gravidinhas. E aí, as amigas foram chamando pro... Circulou, lá em Brasília mesmo, lá em né? Brasília. Pra quem não sabe, a Kátia é de Brasília. Sou de Brasília. É nossa lá. Eu sou de Ficou Quadradinho. Ficou super famosa ali no chá de lingerie, Chá de né? lingerie, né, Kátia? exatamente. Fez um chá de lingerie de toda Eu Brasília. casei mais de 3.000 mulheres em Nossa. 10 anos. Eu fiz mais de 3.000 chás de lingerie. Eu já fiz essas contas. É muita gente. Coisa, é muita mulher. Muita gente. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhando ali durante 2 anos. Só que todo dia eu ia dormir e eu sou de dentro da igreja. E meu pai me deu um crucifixo quando eu fiz 15 anos. E aí todo dia eu ia dormir e falar, Senhor, por favor, manda grávida pra mim, Senhor. Não manda essas moças safadas não, meu Deus. E só parava na sua porta falava, quem? Senhor, mas é porque eu preciso pagar a conta d'água desse mês que vai cortar amanhã, Deus. Então eu vou fazer só mais essa. Mas manda grávida. Todos os dias eu rezava pedindo pra Deus mandar grávida. E não mandar as mulheres safadas. 2 anos. Aí Só chegava quem, né? Só chegava quem? Grávida, menina, nunca aparecia. Eu falei, gente, bota em prática as dicas que eu tô dando pra vocês engravidarem e parar aqui de novo, né? Pelo menos 9 meses aqui comigo. Nada de grávida, nada de grávida.
E aí, um belo dia, você é de Brasília, você vai entender. Eu fui fazer um chá de lingerie. Imagina isso, a gente lá em 2005, 2006, no Sudoeste. Sudoeste, para quem não sabe, era um bairro que estava começando. Então, era um bairro chiquérrimo, que nem disse Cintia Chagas, chiquíssimo, né? E era uma cobertura. Eu nunca tinha entrado numa cobertura na minha vida. Aí eu entrei, tava com o meu crucifixo. Quando eu entrei, a mãe da noiva abriu a porta, olhou para mim, olhou pro meu crucifixo e falou, ué, você reza? E eu prontamente respondi, por que você não dá, não? Simples assim. Fiz o meu chá, peguei meu dinheiro, fui-me embora para casa. Aí, nesse dia, eu indo para casa, aí eu fui conversando com Deus. Falei, ó, tem 2 anos que eu peço grávida pro senhor e o senhor não manda gestante para mim. Só manda essas mulheres. Mas agora o senhor aguenta, porque agora eu vou fazer esse negócio direito. Já que o senhor me entregou. Já que o senhor entregou, eu vou fazer, porque naquele dia eu entendi que eu posso ter a minha religiosidade. Sim. E eu posso falar sobre sexualidade. É um propósito E seu a nossa também, né? sexualidade, ela é libertadora. A nossa sexualidade, eu acredito verdadeiramente, é um presente divino. É um presente de Deus. Então, é uma ignorância do sentido de ignorar o fato de que a nossa sexualidade é um presente e, como tal, deve ser respeitada, mas usufruída. Kátia, agora é um tabu falar sobre sexualidade Sim. feminina. Ainda é, Ainda né? é. Hoje a gente já desconstruiu muita coisa, mas ainda é. Ainda é. E você foi pra internet em 2013. 13. Chegou lá, começou a gravar seus vídeos. A gente sabe que tem muita gente que entende o seu trabalho, que procura o seu trabalho, mas tem muito hater, que a gente chama, né? Muito, opa! Como que você lidou com isso, assim, com essa situação? Foi, meteu a cara a tapa, algum momento você balanceou ali e falou, será? Todo dia, né, irmã? Todo dia a gente fez, todo dia nós vamos, mas todo dia você fala, Senhor, tem certeza que é isso mesmo? Porque não adianta a gente falar assim, só ignora e deixa pra lá. Não, nós somos humanos. Sim. E os meus vídeos, eles têm um potencial de viralização muito grande. Então, quem me conhece, quem é meu seguidor, essa pessoa é de boa. Ela já sabe do meu linguajar, ela já sabe do meu tema, ela já fala de Cheroline, a gente já fala de aperto solo. Não, mas só que os meus vídeos passam em muitas pessoas que não são minhas seguidoras e que muitas vezes pegam um trecho, um corte daquilo ali e aí cria muita denúncia, cria muito hater, mensagens extremamente ofensivas. E do lado de cá esquece que existe uma pessoa humana. Sim. Mas só que a quantidade de pessoas que eu ajudo é e sempre será muito maior do que a quantidade de pessoas que não gostam de mim. Uhum. E às vezes é essa pessoa mesmo que mais está precisando da minha ajuda, porque essa pessoa com certeza em algum momento teve a sua sexualidade reprimida. Sim. Então eu não tenho sequer o direito de me calar, porque a minha missão realmente ela é muito maior do que o meu ego, do que as minhas frivolidades. E aí a gente vai pra terapia, ignora o hater, vida que segue e vambora. E vamos lá. Eu faço muito isso, eu peço pra minha equipe, porque eu não dou conta de ler tudo hoje em dia, mas eu peço pra eles tirarem prints das mensagens boas que a gente Pra ajuda você se as pessoas. alimentar também, E né? lá na empresa a gente tem uma TV e a gente faz essa alimentação Bacana. ali para todo mundo entender. Não sou só eu. Eu tenho uma equipe hoje de 32 pessoas que colaboram junto comigo aí nessa missão. Eu sou a pessoa que apareço, mas tem todo um time ali atrás. Uhum. E é muito bom, porque principalmente as meninas que atendem o suporte também recebem muitas reclamações. Mas é tão bom a gente saber que a gente faz mais bem do que mal. E, cara, de verdade, se nem ele agradou todo mundo, quem sou eu, uma reles mortal? Bacana. Kátia, eu queria pedir uma última dica sua. Vamos lá. A gente já está finalizando, mas eu sei que tem muita gente que acompanha o seu trabalho, que te admira, não só pelo conteúdo que você produz, mas pela pessoa, aquilo que você representa para nós, mulheres, para os empreendedores, né? Eu queria que você deixasse uma dica para quem, assim como você, tem um conhecimento técnico e quer transformar isso em um grande negócio, porque você fez isso. Hoje você é uma Exato. marca, Sim, né? sim. Mas você começou, igual você falou, pagando ali a conta de luz, comprando leite para casa. Isso aí. Qual dica que você dá para a pessoa conseguir dar esse primeiro passo? Porque a gente sabe que é uma grande barreira, né? Vamos lá. Eu acho que investimento em conhecimento nunca é demais. Tanto é que, por exemplo, hoje a gente está aqui no Summit. Eu sempre chego um pouco mais cedo para poder aprender com as pessoas que estão no palco também. Eu estou sempre estudando alguma coisa diferente. Foi como eu te falei, quando eu entrei na internet era YouTube e Facebook. Depois migrou para o Instagram. Se eu tivesse parada no YouTube, será que eu teria o sucesso que eu tenho? Então, Sim. acompanhar a tecnologia, acompanhar a evolução. Não tem como a gente não falar de IA
nos dias de hoje. Sim. A gente precisa dominar essa ferramenta e utilizá-la a nosso favor. Então, não ter medo de estudar, de estar nos lugares onde o conhecimento ele é compartilhado e colocar em prática, porque de nada adianta você virar um GPT de conhecimento e não colocar absolutamente nada em prática. Deixa eu te falar uma verdade dolorida. Você nunca vai estar pronta. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Obrigada, Kátia, mais uma vez pela sua participação. Kátia já é de casa. Já é nossa, do Metrópolis de Brasília. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, meu querido. Muito obrigada, viu? Beijo pra vocês, até um próximo. Tchau, tchau. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui em mais um episódio do Nasce uma Ideia. Esse e outros serão divulgados nas nossas redes sociais ou no portal metrópolis.com. Corre lá. Até a próxima.